No início do século XII, a Europa vivia uma época de grandes transformações. Reinos disputavam poder, a Igreja possuía enorme influência, e milhares de pessoas começavam a olhar para o Oriente. O motivo era uma cidade, Jerusalém, considerada sagrada por cristãos, judeus e muçulmanos. Durante séculos, a região havia passado pelas mãos de diferentes povos, mas, no final do século XI, a situação mudaria completamente. Em 1095, o Papa Urbano II convocou uma grande expedição militar. O objetivo declarado era recuperar Jerusalém e outros territórios considerados sagrados pelos cristãos. Essa convocação deu início ao movimento que ficaria conhecido como Cruzadas. Milhares de cavaleiros partiram da Europa rumo ao Oriente. Para muitos deles, era uma missão religiosa, uma oportunidade de demonstrar fé e conquistar honra. Mas a realidade das cruzadas seria muito mais complexa. Envolveria política, territórios, riquezas e conflitos entre diferentes civilizações. Em 1099, após uma longa campanha, os cruzados conquistaram Jerusalém. Estados cristãos foram estabelecidos no Oriente, mas conquistar uma cidade era apenas o começo. O verdadeiro desafio era mantê-la. As estradas que levavam até Jerusalém eram perigosas. Peregrinos viajavam milhares de quilômetros para visitar lugares sagrados. Muitos eram atacados durante o caminho. Precisava existir uma força capaz de protegê-los. Foi nesse cenário que surgiria uma das ordens militares mais famosas da história, os Cavaleiros Templários. Por volta de 1119, um pequeno grupo de cavaleiros liderado por Hugo de Payens criou uma nova irmandade. Inicialmente, seu objetivo era simples: proteger os peregrinos que viajavam até Jerusalém. Eles receberam o nome de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Mais tarde, ficariam conhecidos apenas como Templários. O nome estava ligado ao local onde estabeleceram sua sede. Segundo a tradição, eles receberam uma área próxima ao antigo Monte do Templo, em Jerusalém. O lugar possuía enorme significado religioso, e isso ajudou a construir a identidade da ordem. Eles eram ao mesmo tempo monges, soldados e servidores de uma causa religiosa, uma combinação que parecia impossível. A vida de um templário era extremamente disciplinada. Eles seguiam regras rígidas, viviam em comunidade, faziam votos religiosos e dedicavam suas vidas à ordem. Não buscavam apenas riqueza pessoal. O ideal apresentado era o de um guerreiro que abandonava interesses próprios para servir uma missão maior. Mas ninguém imaginava que aquele pequeno grupo de cavaleiros, em poucas décadas, se transformaria em uma das organizações mais poderosas da Idade Média. Eles construiriam fortalezas, participariam das maiores batalhas das cruzadas, acumulariam enorme influência e acabariam entrando em conflito com reis, especialmente com o monarca que mudaria para sempre o destino da ordem. Quando os primeiros templários surgiram, eles eram apenas um pequeno grupo de guerreiros religiosos, poucos cavaleiros, poucos recursos, uma missão específica: proteger aqueles que viajavam até Jerusalém. Mas a história da ordem mudaria rapidamente, porque, em uma época marcada por guerras e fé, uma organização com disciplina militar e apoio religioso possuía um enorme potencial. O crescimento dos templários foi impulsionado principalmente pelo apoio da Igreja. Em 1129, durante o Concílio de Troyes, a ordem recebeu reconhecimento oficial. Esse momento foi decisivo. A partir dali, os templários deixaram de ser apenas um grupo de cavaleiros. Passaram a ser uma ordem religiosa reconhecida.
com regras próprias, privilégios e uma estrutura organizada. Um dos grandes responsáveis pela consolidação da imagem dos templários foi Bernardo de Claraval. Ele defendeu a ideia de que um cavaleiro poderia lutar sem abandonar sua espiritualidade. Era uma proposta revolucionária para a época. O guerreiro comum buscava honra e glória. O monge buscava oração e renúncia. Os templários tentavam unir os dois caminhos. O soldado que rezava, o monge que empunhava uma espada. Com o passar dos anos, a ordem começou a receber doações de terras, dinheiro e propriedades por toda a Europa. Nobres que apoiavam as cruzadas entregavam bens aos templários. Reis buscavam sua ajuda. Famílias importantes financiavam a organização. Pouco a pouco, a ordem criou uma rede internacional. Castelos na Europa, fortalezas no Oriente, propriedades agrícolas, rotas comerciais, tudo conectado por uma administração extremamente eficiente. Mas o poder dos templários não vinha apenas de suas terras. Eles também desenvolveram uma das primeiras grandes redes financeiras da Europa medieval. Naquela época, viajar com grandes quantidades de ouro era extremamente perigoso. Um peregrino ou nobre poderia perder tudo durante a viagem. Os templários criaram um sistema que permitia depositar valores em um local e retirar recursos em outro. Isso facilitava viagens e movimentações financeiras. Com o tempo, a ordem passou a administrar grandes quantias de dinheiro. Essa riqueza transformou a imagem dos templários. Para alguns, eles eram heróis, guerreiros dedicados à proteção da fé. Para outros, começavam a parecer uma organização poderosa demais. Afinal, eles possuíam terras em diversos reinos, respondiam diretamente ao Papa e muitas vezes não estavam submetidos aos mesmos controles que outros grupos. No Oriente, eles se tornaram uma das principais forças militares dos Estados Cruzados. Participavam de batalhas, defendiam fortalezas, protegiam rotas estratégicas. Suas armaduras brancas com uma cruz vermelha tornaram-se um símbolo conhecido em todo o mundo cristão. Mas a realidade das cruzadas era extremamente difícil. Os inimigos eram numerosos. As alianças mudavam constantemente. E manter os territórios conquistados era uma tarefa quase impossível. Durante décadas, os templários lutaram em algumas das batalhas mais importantes da época. Vitórias aumentaram sua fama. Derrotas aumentaram sua lenda. Cada campanha contribuía para construir a imagem de uma ordem quase invencível. Mas o cenário começaria a mudar, porque os Estados Cruzados no Oriente estavam perdendo força. E uma grande derrota colocaria todo o movimento das cruzadas em uma nova realidade. Durante quase 200 anos, os cavaleiros templários estiveram ligados a um objetivo principal: defender os territórios cristãos no Oriente. Mas a situação começou a mudar. Os Estados Cruzados, criados após a conquista de Jerusalém em 1099, viviam constantemente ameaçados. Os muçulmanos da região reorganizavam suas forças. Novos líderes surgiam. E, pouco a pouco, os cruzados começaram a perder espaço. Um dos grandes nomes desse período foi Saladino. Em 1187, ele derrotou os exércitos cristãos na famosa Batalha de Hattin. Pouco depois, Jerusalém voltou para o controle muçulmano. A perda da cidade sagrada foi um enorme golpe para o mundo cristão europeu. Novas cruzadas foram organizadas, mas recuperar definitivamente Jerusalém tornou-se cada vez mais difícil. Os templários continuaram lutando, participaram de campanhas militares, defenderam fortalezas, enfrentaram cercos, mas a realidade era que os cruzados estavam perdendo força. A região era distante da Europa.
Manter tropas e recursos no Oriente era extremamente caro, e os inimigos estavam cada vez mais organizados. Em 1291, a cidade de Acre caiu. Era um dos últimos grandes centros cristãos na Terra Santa. Sua queda marcou praticamente o fim dos Estados Cruzados no Oriente. Para os Templários, foi uma mudança gigantesca. Durante gerações, sua razão de existir havia sido ligada à proteção desses territórios. Agora, eles precisavam encontrar um novo papel. Após a perda da Terra Santa, a Ordem transferiu grande parte de sua estrutura para a Europa. Sua sede principal passou a funcionar em locais como a ilha de Chipre. Mas o mundo havia mudado. Sem Jerusalém, sem grandes campanhas no Oriente, os Templários começaram a ser vistos de uma maneira diferente. Antes, eram os defensores da fé. Agora, muitos começaram a enxergá-los como uma organização extremamente rica e independente. Enquanto isso, um homem observava esse poder com grande interesse: o rei da França, Filipe IV de França. Ele governava um dos reinos mais importantes da Europa, mas enfrentava um problema grave: dívidas. Guerras eram caras. A administração do reino exigia enormes recursos, e a riqueza dos templários chamava atenção. Filipe IV já havia entrado em conflito com a Igreja e com outros grupos poderosos. Ele era um rei conhecido por tentar fortalecer sua autoridade. Uma ordem militar rica, internacional e que respondia diretamente ao Papa representava um grande obstáculo. A relação entre a monarquia francesa e os templários começou a se deteriorar. Em Roma, o Papa Clemente V também enfrentava uma situação complicada. Pressionado pelo rei francês, ele precisaria lidar com uma das maiores crises da história da Igreja medieval. E então, na manhã de uma sexta-feira, no ano de 1307, algo inesperado aconteceu. Por ordem do rei da França, os templários foram presos em massa. O ataque foi rápido. Cavaleiros foram capturados. Propriedades foram confiscadas. A imagem de uma das ordens mais respeitadas da Europa começou a ser destruída. As acusações eram graves, mas a grande pergunta permanece até hoje: o que realmente aconteceu? Na manhã de 13 de outubro de 1307, algo sem precedentes aconteceu na França. Por ordem do rei Filipe IV de França, centenas de cavaleiros templários foram presos ao mesmo tempo. A operação havia sido cuidadosamente planejada. Cartas secretas foram enviadas para diferentes regiões. Os oficiais receberam ordens para agir simultaneamente. O objetivo era impedir que a ordem tivesse tempo de reagir. Para o mundo medieval, aquilo era chocante. Os templários eram uma ordem religiosa reconhecida pela Igreja. Seus membros haviam lutado durante quase 2 séculos em nome da cristandade. Tinham recebido terras de nobres, protegido peregrinos, defendido fortalezas. Agora, eram tratados como criminosos. As acusações eram extremamente graves. Entre elas estavam heresia, práticas religiosas proibidas, negação de símbolos cristãos, corrupção, comportamentos considerados imorais. Uma das acusações mais famosas envolvia supostos rituais secretos realizados durante a entrada de novos membros. Mas é importante lembrar: grande parte dessas acusações surgiu durante um processo marcado por enorme pressão política. Os relatos vieram principalmente dos julgamentos conduzidos pelos inimigos da ordem. Durante os interrogatórios, muitos templários confessaram algumas acusações, mas esses depoimentos precisam ser analisados dentro do contexto da época. A Inquisição medieval utilizava métodos de interrogatório extremamente severos. A tortura era permitida em determinados tribunais,
e muitos acusados confessavam crimes para tentar escapar de punições maiores. Mais tarde, alguns voltaram atrás em seus depoimentos. A situação colocou o Papa Clemente V em uma posição difícil. A princípio, ele demonstrou resistência em aceitar completamente as acusações contra os templários. Afinal, a ordem estava sob proteção papal, mas a pressão de Filipe IV era enorme. O rei francês queria uma resposta rápida, e o conflito entre poder religioso e poder político se intensificava. Em 1312, durante o Concílio de Viena, o Papa decidiu extinguir oficialmente a Ordem dos Templários. A decisão não foi exatamente uma declaração de culpa absoluta. A ordem foi dissolvida porque sua reputação havia sido profundamente destruída e sua continuidade tornou-se politicamente impossível. Grande parte dos bens templários deveria ser transferida para outra ordem militar, os hospitalários. Na prática, o grande poder dos templários havia chegado ao fim. 2 anos depois, em 1314, o último grande mestre da ordem, Jacques de Molay, foi levado à execução em Paris. Segundo relatos medievais, antes de morrer, teria reafirmado sua inocência e chamado seus acusadores para responderem diante de Deus. A tradição conta que, após sua morte, o rei Filipe IV e o Papa Clemente V também morreram pouco tempo depois. Com o passar dos séculos, essa história alimentaria inúmeras lendas, mas o fim dos Templários não encerrou sua história. Pelo contrário, foi justamente depois de sua queda que começaram a surgir alguns dos maiores mistérios envolvendo a ordem. Perguntas que continuam sendo discutidas até hoje. Eles esconderam grandes tesouros, existiam documentos secretos, alguns membros conseguiram escapar, a ordem realmente desapareceu completamente. A história comprovada termina em 1312, mas a lenda dos Templários estava apenas começando, porque poucas organizações medievais deixaram uma marca tão forte na imaginação das pessoas. Quando a Ordem dos Templários foi oficialmente extinta, em 1312, parecia que uma das organizações mais poderosas da Idade Média havia desaparecido para sempre. Seus castelos foram entregues a outras ordens. Seus bens foram confiscados ou transferidos. Seus líderes foram mortos. Mas a história mostrou algo curioso. Algumas instituições desaparecem, mas suas histórias permanecem, e poucas deixaram uma marca tão forte quanto os Cavaleiros Templários. Após a dissolução da Ordem, muitos de seus membros foram absorvidos por outras estruturas religiosas e militares. Alguns continuaram suas vidas como cavaleiros, outros retornaram para suas regiões de origem. Existem relatos de antigos templários que encontraram proteção em outros reinos, mas não existe uma prova histórica de que a ordem tenha continuado oficialmente após sua extinção. Com o passar dos séculos, a imagem dos templários começou a se transformar. Para alguns historiadores, eles representam uma das organizações militares mais eficientes da Idade Média. Um grupo que criou uma estrutura internacional impressionante. Eles administravam terras, construíam fortalezas, criaram métodos financeiros avançados para sua época e participaram de momentos decisivos das cruzadas. Mas para o imaginário popular, os templários se tornaram algo ainda maior, uma ordem cercada por mistérios. Surgiram histórias sobre tesouros escondidos, relíquias sagradas, conhecimentos secretos, documentos perdidos. Algumas dessas histórias fazem parte da tradição e das lendas construídas ao longo do tempo. Outras são debatidas por pesquisadores, mas muitas não possuem comprovação histórica. Um dos maiores mistérios associados aos templários envolve seus possíveis tesouros.
Segundo algumas tradições, antes das prisões de 1307, a ordem teria conseguido esconder grandes riquezas. Até hoje, existem teorias sobre onde esses tesouros poderiam estar, mas nenhum grande tesouro templário conhecido foi encontrado. A ausência de provas, porém, acabou alimentando ainda mais a imaginação. Outro ponto que desperta curiosidade é a relação dos templários com algumas construções medievais. Suas fortalezas espalhadas pela Europa e pelo Oriente ainda permanecem como testemunhos de sua presença. Castelos que um dia foram centros militares agora são visitados por pessoas interessadas em conhecer uma parte dessa história. Cada pedra parece carregar lembranças de batalhas, cavaleiros e uma época em que religião e guerra estavam profundamente ligadas. O mais interessante na trajetória dos Templários talvez seja a forma como uma ordem criada para uma missão específica acabou se tornando um símbolo muito maior. Eles começaram protegendo peregrinos. Depois se tornaram guerreiros das cruzadas. Construíram uma das maiores redes internacionais da Idade Média. Entraram em conflito com reis e desapareceram em meio a acusações e julgamentos. A história dos Cavaleiros Templários é uma mistura de fatos e lendas. O que sabemos é que eles existiram. Foram uma das ordens militares mais importantes da Idade Média. Participaram das cruzadas, acumularam poder e riqueza, e foram destruídos por uma combinação de conflitos políticos, acusações e disputas de autoridade. Mas o que veio depois foi ainda mais fascinante, porque uma ordem que desapareceu há mais de 700 anos continua despertando perguntas até hoje. Talvez porque os Templários representem uma das maiores marcas da Idade Média. Uma época de fé intensa, grandes guerras, reinos poderosos e histórias que parecem desafiar o tempo. No fim, os castelos podem envelhecer, os impérios podem cair, as ordens podem desaparecer, mas algumas histórias continuam vivas, e a dos Cavaleiros Templários é uma delas.